Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre as regras de movimentação de contas, mas para falarmos sobre este tema, primeiro temos que saber como é que se classificam as contas. As contas classificam-se em contas do ativo, do passivo, de capitais, de custos, proveitos e as contas de resultados, ok? Agora vamos saber como é que essas contas movimentam-se em contabilidade. Vamos já começar por falar sobre as contas do ativo. Vamos saber como é que essas contas do ativo se movimentam. Vamos colocar aqui um tema quadro. Já falamos sobre o razão nos vídeos anteriores. Então colocamos aqui um tema quadro em que o D é o débito e o C é o crédito. Agora vamos colocar aqui contas do ativo, ok? Vamos saber como é que se movimentam essas contas em contabilidade. As contas do ativo, elas debitam pelos saldos iniciais mais aumento ou entrada e creditam pelas diminuições ou saída. Essa é a regra de movimentação das contas do ativo. Debitam pelos saldos iniciais mais aumentos ou entrada e creditam pelas diminuições ou saída. Agora eu vou dar um exemplo para sabermos como é que podemos trabalhar com esta regra. Um exemplo é compra de mercadorias a pronto pagamento. Compra de mercadorias a pronto pagamento no valor de 500 mil kwanzas. Ok? Temos aqui este exemplo. Compra de mercadorias a pronto pagamento no valor de 500 mil kwanzas. O primeiro passo aqui para podermos fazer o registro deste acontecimento é sabermos quem é que comprou a mercadoria. Neste caso, quem está a fazer o movimento ou o trabalho contabilístico é a empresa. Então, neste caso, quem comprou a mercadoria é a empresa. Então, se a empresa comprou a mercadoria, significa dizer que entrou mercadoria no estoque. Ao registrarmos estas mercadorias, nós vamos abrir uma conta compra de mercadorias, que segundo o Plano Geral de Contabilidade, é representado pelo Código 21.2. Então, vamos aqui abrir a conta de compra de mercadorias, que é 21.2. E vamos registrar o valor da compra. De acordo à regra de movimentação, ela diz que elas debitam pelos saldos iniciais mais aumentos ou entrada. Então, ao colocarmos aqui o valor, que é 500 mil kwanzas, está a representar uma entrada ou aumento. Agora, como entrou as mercadorias, de onde é que saiu o dinheiro para a empresa comprar as mercadorias, uma vez que a mercadoria foi comprada a pronto pagamento? Sai do caixa. Então, vamos registrar a saída dos valores a partir do caixa. Vamos abrir aqui uma outra conta, que a conta caixa, de acordo ao Plano Geral de Contabilidade angolano, tem como código 45. Então, vamos registrar a conta caixa, o valor da conta caixa. Ao registrarmos, vamos registrar no lado do crédito o valor de 500 mil kwanzas. Olha, prestemos sua atenção aqui. Ao registrar esse valor de 500 mil kwanzas, de acordo às regras de movimentação, está a representar o quê? Uma diminuição ou saída. Então, temos aqui este exemplo. Duas contas do ativo, uma no lado do débito a representar um aumento das mercadorias e a outra no lado do crédito a representar uma saída ou uma diminuição do valor no caixa, ok? Estamos juntos até aqui de acordo com as contas do ativo. Então, se estamos juntos, vamos passar agora para o exemplo de como se movimentam as contas do passivo. Deixa eu só apagar aqui. Vamos colocar aqui um T de novo. Vamos colocar um T de novo aqui. E vamos saber como é que se movimentam as contas do passivo. Vamos colocar aqui contas do passivo. As contas do passivo, a regra de movimentação das contas do passivo é o inverso das contas do ativo. As contas do passivo, elas creditam
pelos saldos iniciais mais aumento ou entrada e creditam pelas diminuições ou saída. Então temos aqui as contas do passivo creditam pelos saldos iniciais mais aumentos ou entrada e debitam pelas diminuições ou saída. Isso é de acordo as regras de movimentação daquilo que são as contas do passivo. Vamos agora também dar um exemplo para saber como é que podemos trabalhar com estas regras na prática. Então, o segundo exemplo, vamos dar aqui o exemplo de uma compra de mercadorias a crédito no valor de 300 mil kwanzas. Vamos colocar aqui o valor de 300 mil kwanzas para estas compras. Agora vamos saber como é que podemos registrar este movimento ou esta operação. Primeiro passo, sabemos sempre quem é que efetuou a compra. Já sabemos que é a empresa. Então, se é a empresa, vamos registrar outra vez a conta compra. Entra a mercadoria no estoque, 21.12, entra a mercadoria no lado do débito. Vamos registrar o valor de 300 mil kwanzas, que neste caso está a representar um aumento das mercadorias no estoque. Depois, só que essa mercadoria nós compramos a crédito. Se nós compramos a mercadoria a crédito, significa dizer que a empresa não pagou as mercadorias. Se não pagou a mercadoria, significa dizer que a empresa tem uma dívida com o fornecedor, porque é o fornecedor que nos fornece as mercadorias. Então, a empresa tem que registrar esta dívida que tem com o fornecedor. Vamos registrar aqui a dívida do fornecedor e esta dívida é o mesmo valor das entradas. São 300 mil. Vamos registrar aqui também no lado do crédito 300 mil kwanzas. E temos aqui, de acordo com as regras de movimentação, nós colocamos aqui o valor de 300 mil kwanzas, que é do lado do crédito. Isso é uma conta do passivo fornecedor, que está a representar aqui um aumento ou entrada. Esse aumento é de quê? Este aumento é o aumento da dívida que a empresa tem com o fornecedor. Agora, quando a empresa efetuar o pagamento dessa dívida do fornecedor, o valor nós vamos colocar no lado do débito, que vai representar uma diminuição desta mesma dívida, ok? Estamos juntos até aqui? Se estamos juntos, agora vamos passar para as contas de capitais. Normalmente as regras de movimentação das contas de capitais obedecem às mesmas regras que as contas do passivo. A diferença está aqui, quando é, por exemplo, o crédito, vai representar um aumento ou entrada do capital e não aumento ou entrada da dívida. E quando for aqui diminuição, também está representando uma diminuição do capital e não da dívida, como as contas do passivo, ok? Se estamos juntos até aqui, agora vamos passar para as regras de movimentação das contas de custos. As contas de custos, de acordo ao Plano Geral de Contabilidade, têm como código, as contas de custos são representadas pela classe 7, que são os custos e perdas por natureza, ok? Vamos lá, vamos apagar aqui e vamos colocar aqui um exemplo de como é que se movimentam as contas de custos. Vamos colocar aqui, por exemplo, desculpem lá pelo barulho, vamos colocar conta de custos. Vamos saber como é que se movimentam as contas de custos. As contas de custos, essas contas por natureza só debitam. Elas só debitam, que por natureza, elas têm, são de natureza devedora. Elas por natureza são devedoras. O que vai acontecer? Essas contas por natureza, os valores só aparecem aqui, ó, no lado do débito. E elas creditam quando, por exemplo, quando há devolução de um custo, que é muito difícil acontecer, ou quando há transferência das contas de custo para as contas de resultados. As contas de custo
e as contas de proveitos também são conhecidas como contas de gestão. Essas duas contas, custos e proveitos, são conhecidas como sendo contas de gestão, ok? Agora sim, vamos passar para as contas de proveitos. É representado pela classe 6. Escrever aqui proveitos. Vamos saber como é que se movimentam também estas contas. Essas contas, por natureza, elas também só creditam. Quer dizer, elas por natureza são contas credora. E normalmente o valor dessas contas aparece normalmente no lado do crédito. Também debitam nas mesmas situações, que é pela devolução de um proveito, que também é difícil acontecer, e pelas transferências das contas de proveitos para as contas de resultados. Essas duas contas aqui, como já disse anteriormente, são conhecidas como contas de gestão. E é por meio dessas duas contas que surge a outra classe, que é a classe 8, okay? que nós chamamos as contas de resultados. Vamos colocar aqui, por meio dessas duas classes, melhor dizer, em vez de conta, por meio dessas duas classes, nasce as contas pertencentes à classe 8, que são a classe dos resultados, ou seja, são também pertencentes às contas do resultado. Então, como é que elas vão nascendo? Por exemplo, as contas de custos, elas vai aqui no lado do débito, o seu valor, e as contas de proveitos vai aqui no lado do crédito. Como podem ver, não é? De acordo às regras de movimentação das contas de proveitos, elas debitam pelos custos e creditam pelos proveitos. Como eu disse anteriormente, uma das condições das contas de custos para creditar é pelas transferências das contas de custo para as contas de resultados. E uma das condições para as contas de proveitos debitarem é pelas transferências das contas de proveito para as contas de resultados, ok? Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa com esta secção. Eu quero também agradecer ao Tilson pela mensagem, ele foi um dos pedidos de um dos nossos subscritores. Muito obrigado pela mensagem e continuem ligados ao canal.